Então, queridos, quando eu digo que Jesus vai voltar, tem que se manifestar em minha vida, em minhas atitudes, no meu jeito de ser, da minha maneira de andar, pensar, falar a volta de Jesus. Mas sabe por que as pessoas não veem isso em mim? Porque eu estou distante do autor da teoria bíblica. Eu não conheço Jesus na essência. Há um versículo em João que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Quando eu conheço Jesus na essência, eu sou liberto daquilo que eu acredito que é viver uma vida terrena. Nós estamos vivendo hoje como se fossem imortais, invencíveis. Nós vivemos hoje como se fosse viver eternamente na terra. Nós pregamos hoje um viver na terra. O nosso sonho é sonhos terrenos. Nós ensinamos para os nossos filhos a viver na terra. Os pais dizem: filho, estuda para que você faça uma boa faculdade, para que você tenha um bom emprego, para que você tenha uma família. Não é verdade isso que nós falamos para os nossos filhos? Eu fui ensinado assim. Você é ensinado assim. Eu imagino que o povo no passado falava o seguinte: você tem que se aproximar de Jesus, entregar sua vida nas mãos de Cristo, ser um missionário e viver segundo a vontade de Deus. Quando nós buscamos o céu, querido, em primeiro lugar, tudo aquilo que você precisa e que eu preciso vai ser acrescentado em nossas vidas. Há um mundo doente hoje. A igreja adventista do sétimo dia tem que ser o remédio, a cura. Há um mundo hoje que vive a incerteza de tudo. Nós hoje estamos vivendo conforme o mundo, acreditando em homens e pessoas. Aonde deveríamos levantar a nossa bandeira e dizer: nós somos diferentes, nós devemos viver e agir de maneira diferente. Se vivemos como o tempo do dilúvio, certamente que quando Jesus voltar, nós vamos ser pegos de surpresas. A irmã citou aqui na escola sabatina. A volta de Cristo, queridos, para muitos de nós que aqui estamos, vai ser uma grande surpresa. É como se fosse a questão do ladrão chegando em nossa casa. Para discernir entre as artimanhas do inimigo de Deus e a real presença de Jesus, tem que ser amigo íntimo de Cristo. Ela citou isso aqui. A semelhança vai ser tamanha que vai confundir os eleitos à salvação. Está escrito isso. Só que nós vivemos assim como se nós fôssemos: eu sou adventista, eu tenho um título, eu sou super-herói, nada vai me abalar ou atingir. Quantas pessoas você conhece que é ex-adventista que foram embora? Pessoas conhecedoras. Eu conheço um camarada que eu ajudei a dar estudo para ele. Só que com pouco tempo na igreja ele se desenvolveu de maneira tão grande, tão conhecedor. Tudo que você perguntar para ele do Espírito de Profecia, ele falava de cor para você e mostrava onde estava escrito. Outro dia eu fui pregar numa igreja dele, e quando cheguei lá perguntei: cadê fulano? Ele saiu da igreja. Como assim saiu da igreja? Ele não acredita mais hoje no Espírito de Profecia, não acredita na Bíblia, não acredita na igreja. Ele diz que tudo isso é uma farsa. Como é que pode isso? O inimigo de Deus, queridos, o nosso inimigo, não é como os seres humanos que dormem 24 horas, planejando meios, colocando coisas na vida de Edivaldo. Edivaldo, você tem esse terno? Já imaginou você com tal terno, tal cor, um sapato diferente? Aí o Edivaldo pensando que está pensando, que na verdade ele segredando, como diz o Espírito de Profecia, segreda em nossos ouvidos. Aí eu começo a idealizar: se eu trabalhar um pouquinho mais, eu vou comprar aquele outro terno, eu vou comprar um vestido, eu vou comprar um sapato a mais, eu vou trocar esse carro. É assim que a nossa mente fica. Aí nós trabalhamos e nos ocupamos, e pessoas que é mais importante fica para trás. Qual é o mais importante, dinheiro ou pessoas? Pessoas são mais importantes que dinheiro. Eu estava lendo sobre o Tiago White. A irmã White comenta que certa vez ela parava para costurar, remendar o único terno que Tiago White tinha. E teve uma vez que ele passou uma semana, quase 15 dias, cortando lenha. E no final disso ele ficou doente de tanto cortar lenha. E todos os centavos que ele ganhou foi para empregar na obra, para que essa mensagem um dia chegasse até nós. A minha pergunta para você e a pergunta para mim é o seguinte: o que eu estou fazendo com o dinheiro que eu ganho? Você trabalha para pegar todo o seu salário, para
pôr na obra da salvação de alguém? Já imaginou se o pastor chegasse no final do mês e falava: fulano, todo o seu salário eu quero que você empregue em minhas mãos, porque eu vou mandar para uma família que está com fome. Você faria isso? Outro dia me veio um pensamento: eu não pago mais aluguel, graças a Deus por isso. Mas aí na minha mente veio: Edivaldo, você não paga aluguel mais, mas tem alguém na igreja ou o teu vizinho que paga aluguel. Se você pagava R$500, imagine se você tirasse R$100 ou R$50 para ajudar o camarada que paga. Se essa voz viesse na tua mente, o que você faria? Por que eu e você não faz? Porque somos egoístas. Então, queridos, o achar que estar com Deus é perigoso. Paulo diz: examinai a vós mesmos. Olhe para você, examina você para ver se você está com Deus ou acha que está com Deus. Há um texto do Espírito de Profecia que diz o seguinte, baseado na época de quando Jesus, que eles perderam Jesus de vista lá no passado. Ela fala que muitos do que está hoje dentro da igreja, ou seguindo o povo de Deus, se separam de Cristo uma única vez. Às vezes leva um mês, ou uma semana, um mês, ou um ano, ou ao longo de uma vida, e nunca mais volta à presença de Cristo. E o inimigo de Deus mantém essas pessoas achando que está na presença de Deus. Por isso que Paulo diz: examinai a vós mesmos. Olhar para nós e dizer: Senhor, aonde eu estou, o que estou fazendo? Eu perdi de vista o chamado que o Senhor me fez? É um chamado, queridos. É um chamado para que possamos nós, enquanto há tempo, falar desse amor tão glorioso que é Jesus. Há um texto do Espírito de Profecia, está em Meditação Matinais, de 1968. O título diz assim: cheios de alegria. Devemos nos encher de alegria com o pensamento da breve volta de Jesus. Aos que amam a sua vinda, ele virá, sem pecado, para a salvação. Mas se temos a mente repleta de pensamento de coisas terrenas, não podemos aguardar a volta de Jesus com alegria. É o pensamento daquela mulher que conversei essa semana. Devemos estar com o coração cheio de alegria com a breve volta de Jesus nessa terra. Mas se nosso coração estiver cheio de coisas terrenas, não deve haver, ou seja, não há alegria em nós. É por isso que nós não corremos de um lugar para outro. É por isso que nós não temos urgência de ir no nosso vizinho, bater na porta dele e anunciar a volta de Jesus. É por isso que nós não chegamos lá em nosso parente que saiu da igreja, ou aquele que não veio ainda, e pegar ele pelo colarinho, chacoalhar ele e dizer: olha, é preocupante, Jesus está voltando e eu estou muito triste e preocupado porque ainda você não tomou uma decisão. Aquela pessoa que esteve aqui, que os bancos estão vazios e que não veio, não existe em nós uma preocupação de correr até eles e dizer para eles: é volta de Jesus, viver